Ok. Então eu vou baixar os dados lá do site, tá? Eu já tenho um link aqui na minha barra de favoritos. Ele abre então direto lá o site, tá? Eu tenho percebido que alguns têm procurado pelo site da Receita e aí não tem vindo direto para esse site aqui, tá? Esse site vocês encontram lá na nota fiscal, onde diz consulte pela chave de acesso aí dá um endereço lá. Então, quando vocês digitam aquele endereço lá, ele muda para esse endereço aqui, tá? Ele faz uma pequena atualização aqui, tá bem? E aí o site entra. E aí vocês têm que digitar o código que está ali embaixo. Todas as notas daqui do estado para este ano vão começar com 4321. E 43 é o código do estado e 21 é o ano, tá? O próximo número, 0687, o 06 é o mês na qual vocês fizeram a compra, tá? No caso aqui é junho, essa aqui é do dia 27. E aí o 87, do 87 em diante, aí já é o CNPJ da empresa, tá? 0750 2400 0198. Até aqui, então, vocês têm o CNPJ, que é o 87075 024 barra mi invertido traço 98, tá? Aí depois os outros códigos, aí já são os códigos da própria secretaria, tá? Que é gerada de acordo com o estabelecimento lá e cadastrado na secretaria, tá? Que daí eu não sei o que significa. E aí tem que marcar aqui, dizendo que não é robô. Eu vou copiar aqui, caso eu tenha digitado alguma coisa errada, eu tenho como recuperar. Então tá aí, ó, abre aqui a tela, tá? E aí, ó, isso aqui não me interessa, tá bem? O que me interessa é isso aqui, ó, informações adicionais. Porque daí eu tenho aqui, ó, QR Code, ó. O que eu quero, na verdade, é esse link aqui, ó, que é o que vai me mostrar a nota efetivamente, tá? Eu consigo ver a nota aqui também, ó. Eu dei Ctrl C lá naquele link, ó. Eu consigo ver a nota aqui também. Mas aqui ela está incompleta, tá? Ela não está na forma da nota fiscal. Então, eu já fiz a cópia do link aqui, vou abrir uma nova guia, vou colar esse endereço e vou dar um Enter. E aí a nota vai aparecer. Aqui está ela. E aí o que eu preciso fazer? Ó? Eu preciso copiar aqui, ó, do código, ó, até lá embaixo. Tá bem? O resto aqui não me interessa, nem acima nem abaixo. Então dá o Ctrl C e agora então vamos abrir o Windows. Abre uma planilha em branco e aqui está ela, tá? E aqui é que vocês têm que ter algum cuidado, tá? Então clica lá na primeira lá e dá o Ctrl V. Ó, ele mostrou dessa forma aqui, ó. Se vocês não fizerem mais nada, vai ficar desse jeito, tá? Mas eu não quero desse jeito. Eu não quero aquela formatação que está lá no site. Eu quero a minha, tá bom? Então, o que vocês precisam fazer para ajeitar isso? Para tirar essas barras aqui, essas bordas, né, tracejadas, tirar esse fundo e tudo mais. Vocês têm que virem aqui, ó, nesse controle aqui, ó, opções de colagem, e escolher aqui, ó, só os valores. Eu não quero a formatação original, eu quero que ele faça a correspondência com a formatação que eu tenho aqui, tá? Então, fazer correspondência com a formatação de destino. Quem é o destino? O Excel. Então, se deixar aqui, ó, manter a formatação original, é o que está lá. E é o que eu não quero, eu quero do lado. Eu quero que ele se adeque aqui. Ó, e aí ele fica desse jeito, ó. O que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que ajustar, né?
Então, a primeira coisa que eu vou fazer é ajeitar aqui os espaços, ó. Dou 2 cliques e ele vai ajustando, tá? Aqui dou 2 cliques e aqui também. Bom, para a nota fiscal lá, esses valores aqui já foram calculados, tá bem? Bom, mas para nós isso aqui não serve. Então, por quê? Porque eu vou fazer uso agora do cálculo, agora eu vou botar o Excel a trabalhar. Eu já sei a quantidade e o valor unitário, o valor total ele vai calcular, tá? Então, aqui também tem diferença nos códigos, ó, ele está na forma de exponencial. Isso se resolve dessa maneira, ó. O número aqui, ó, está como geral. E aí ele interpretou que é um número muito grande, e aí ele botou nesse formato. É só vir aqui, ó, nesse controle de número, escolher a opção número, zerar o número de casas decimais, não clicar aqui, porque isso aqui não é um valor monetário, não é um valor dinheiro, é um código, um valor com números inteiros, tá? Então, por isso que não tem casa decimal. E por isso que não tem separador, tá? Porque não tem nada a ver com milhar. É um código lá, inventado lá pela própria empresa, tá? E aí eu dou OK, ó. E aí, quando ele não ajusta desta forma, que ele fica assim, ó, o que acontece? Olha lá. Os números que são maiores que a largura da capacidade da célula, ele mostra nesse formato de sustenido, tá? Joguinho da velha, hashtag, cancela, o nome que vocês quiserem dar, tá bem? Então, se ele não fizer o ajuste da largura de forma automática, ficar desse formato, é só dar 2 cliques lá e tá tudo certo, tá? Se quiser colocar ele todo aqui na esquerda, é só ir mexendo na formatação, tá bom? Aí, a critério de vocês, tá? Para a atividade, o que vocês ainda precisam fazer? E aí eu tenho visto gente que não está fazendo isso, está parando por aqui. E a atividade não é isso. Vocês precisam, eu não vou dar cola para vocês, tá? Porque vocês precisam vir aqui na atividade e lerem a atividade. Acho que só fazendo aquilo ali está pronto. Não é. Ó, tá aqui a atividade. Vocês têm que começarem a lerem a atividade, o que ela diz. O que é, o valor, para que ela está sendo feita e quais são as tarefas. E aqui eu estou enumerando o que vocês precisam fazer. Renomeie a guia da planilha chamada de Plan 1 ou Planilha 1 para despesas. Eu não estou dizendo que o nome tem que ser Planilha 1 para despesas. Vocês têm que mudar esse nome. Se vocês têm uma versão antes da 2010, aparece Plan 1, Plan 2 e Plan 3. Se vocês têm acima da 2010, acima da 2010 para frente, você já tem planilha 1. Então, isso que vocês têm que mudar. Quem é esse cara que eu estou falando? Aqui, ó. Está aqui embaixo, ó. Isso aqui é a planilha. Então, a guia de planilha. A planilha, isso aqui é uma planilha. Isso aqui é uma planilha e uma pasta de trabalho. Porque uma pasta de trabalho no Excel pode ter mais de uma planilha. Ó. Se eu clicar aqui, ele vai criar uma outra planilha. E isso aqui, essas duas planilhas, são o quê? A minha pasta de trabalho. Gente, eu estou chovendo no molhado, porque está lá nos slides. Então, isso indica o quê para mim? Que vocês não estão lendo os slides. Tá? Vocês não estão lendo a teoria. Então, lá eu digo que é e para que serve. E aqui é o que nós vamos fazer com isso, tá? Professor, Oi. Nessa parte que estava falando, a minha dificuldade foi como fazer no Windows 7 digitar ali. Aí eu descobri que tem cliques em cima do Plan 1, é isso? É só dar 2 cliques, ó. Dá 2 cliques ou o botão da direita, renomear. A mesma coisa, tá? Vocês têm essas duas formas de alterar o nome da guia de planilha, tá? Professor. Oi? Ao invés de aparecer Plan 1 e Planilha 1, pode aparecer Página 1? Página 1? Nunca vi. O que tu está usando de programa aí? O Excel? Não. Só se configurar para aparecer página 1, mas não deveria ser. O padrão é a planilha 1 ou Plan 1. Ok. Se está aparecendo diferente é porque alguém alterou o padrão, tá?
professor. Oi? Também veio também até eu estava pesquisando sobre isso, a unidade, eu quero abreviar com UN, só que quando eu dou o Enter, ele dá direto o UM. Aí tu faz assim, ó, um N e dá um Enter, né? E ele faz. Aí tu volta, dá um Ctrl Z e faz de novo. E aí ele aceita. Tá bom, obrigado. Tá? Porque ele está tentando fazer a correção, tá? Quando tu dá o Ctrl Z, tu tá dizendo assim, ó, não corrige o que eu estou dizendo, o que eu estou escrevendo. Tá? Então, ó lá, faz. Agora ele já aceitou, ele já aprendeu agora o que eu quero, tá? Então, quando um N. Quando tu fizer e acontecer isso, ó, em seguida tu já dá o Ctrl N e aí escreve de novo. E aí ele não vai mais te aborrecer, tá bom? Tá bom, Ctrl N? Ctrl Z. Ah, tá bom, ok. Ctrl Z de desfazer. Eu falei Ctrl N? Se falei errado, é Ctrl Z. Isso, ok. Mais alguma pergunta antes da gente continuar? Então, Outra aqui, coisa. Pode falar. Quando eu fui tentar, como tem algumas planilhas ali que são iguais, eu queria copiar. Só que no meu 2007 eu não consegui fazer isso. Eu não sei se tem que aparecer um pontinho para poder copiar, para colocar nas demais células, alguma tipo assim. Esse, por exemplo, são uma unidade, são todos repetidos. Em vez de digitar tudo de novo, aí eu não consegui copiar, como o senhor fez ontem. Olha aqui, ó. Dá Ctrl Z, o N e dá um Enter. Então, olha só, eu vou dar um zoom aqui, ó. Tu tem aqui, ó, a marcação da célula, tá? Tem essa moldura aqui na volta da minha célula, tá bem? No canto inferior direito, tem um quadradinho ali, ó. Então, naquele quadradinho, tu vai apontar o mouse. Quando o mouse, olha aqui, ó, o mouse está uma cruzinha gordinha. Quando eu encostar ali, ó, vai ficar uma cruzinha magrinha. Então, quando ele se transformar neste ícone, nessa cruz magrinha, então tu vai clicar com o botão esquerdo e vai manter ele pressionado. Ó, clica, mantém pressionado e agora arrasta para baixo. E ele vai fazer a cópia. Ah, tá, entendi. Eu estava fazendo errado, então. Tá? Assim que a gente copia a célula arrastando, tá? Tu pode também fazer isso daqui, ó, mas só que é muito mais trabalhoso. Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V, mas não é igual. Então, não faz isso. Clica e arrasta. Tá bem? Tá, professor, obrigado, entendi agora. Ok. Vejam que até no zoom aqui, ó, os números, ó, o espaço, né, gráfico que eles ocupam na planilha ficou maior e ele transformou. Ó, quando eu diminuir o zoom, ele volta ao normal, tá bem? Então, toda vez que acontecer isso, gente, é a largura da coluna que vocês têm que ajeitar, tá bem? Então, vocês têm que botar o que aqui? Despesas, né? Então, dá 2 cliques e vamos lá, despesas, tá? E aí, mandar salvar como e botar o nome certo lá. E aí, envia. A planilha é isso. Então, vocês teriam que, na atividade, ainda fazer isso aqui, tá? Por quê? Porque aqui eu não tenho que colocar os valores. Aqui é uma conta. Aí eu tenho que entender a lógica da vida. Se eu tenho um valor, um produto, ele custa X reais, se eu estou levando mais de um produto, vai ser a quantidade desses produtos vezes o valor de um único produto. Isso, vocês têm que entenderem isso, tá? Então, ali nós temos a quantidade. E vejam que tem algumas quantidades que elas não são unidades, são por quilo. E aí não é o quilo cheio. Ali está quase 700 gramas, né? Filé de peito, frango sem osso, né? Então, o que acontece? O valor do quilo é R$16,99. Mas eu não estou levando 1 quilo. Eu estou levando 7 partes de 1 quilo, digamos assim, tá?
Então, ele tem que multiplicar isso por isso. E quando ele multiplicar, não vai dar um 16,90, vai dar menos. Tá? Então, é isso daqui vezes isso daqui. Então, para eu inserir uma fórmula, o que o Excel me exige para eu dizer para ele que o que eu estou inserindo é uma fórmula? É o sinal de igualdade. Porque se eu só colocar as coisas lá, ele vai interpretar que eu estou inserindo um conteúdo, tá? Então, quando eu não quero inserir um conteúdo, eu quero inserir uma fórmula ou uma função, ou uma referência, então eu inicio com o sinal de igualdade. E aí eu tenho o seguinte, ó, eu quero multiplicar a quantidade pelo valor unitário. Então, onde é que está a quantidade? Do pão de queijo. Está lá em C2. E onde é que está o valor unitário? Está em E2. Então, ou eu faço isso, C2 vezes E2, e olhem que ele já vai colocando uma cor diferente em cada uma das minhas células que eu digitei. Isso aqui nós chamamos de referência. Olha, tem gente que faz isso aqui, ó. 1 vezes 10,5. Vai funcionar? Vai. Vai funcionar. Porque daí eu estou fazendo o Excel de quê? De calculadora. Tá? É como se eu estivesse fazendo essa multiplicação. Vai funcionar? Vai. Perfeito. É o mesmo valor, porque não tem, né? Uma quantidade só, 10,50 e 10,50. Mas, vai funcionar se eu fizer isso daqui? Não, não vai funcionar. Por que que não vai funcionar? Porque eu não estou usando uma referência. Eu estou usando um valor constante. Eu estou dizendo, é 1 vezes 10,5. Pronto, é sempre esse valor. Quando eu copiar, ó, copiei esse valor. Tá? Então, por isso que a gente não faz um valor pelo outro. A gente faz o quê? Onde é que está esse valor? Ah, nessa célula. Então, eu faço referência à célula. Então, igual a esta célula, em vez de eu digitar, eu clico nela. E aí, vezes a outra célula que eu quero. Então, ó, da outra vez eu digitei C2 vezes E2, e agora eu não digitei, eu cliquei na célula. Que é muito mais fácil, eu não tenho que estar fazendo conta de cabeça que célula é que eu estou querendo. É só localiza, clica nela e está pronto. Tá? E agora vai dar certo, ó, quando eu copiar para baixo. Ó. Ou eu arrasto, presta atenção nessa forma de edição, de fazer cópia de célula. Ou eu clico e arrasto, que vai dar certo. Ou eu vou lá na célula que tem a forma e dou 2 cliques aqui, ó. Ele automaticamente vai fazer. Mas ele só faz isso nas células que tem conteúdo adjacente. O que é conteúdo adjacente? Que tem aqui, ó. Desse ladinho aqui. Tá? Tanto é, ó, que ele parou aqui, ó. Ele não seguiu para cá. Se eu fizer a cópia aqui para baixo, ó, o que vai acontecer? Ele vai fazer. Tá? Porque eu estou dizendo para ele, faz. Tá? E ele vai fazer exatamente aqui que eu estou mandando. Eu estou vindo para cá. Ó. Por que está dando 0? Porque não tem nada. Mas olha lá o que ele fez. Ó. Ele fez a correspondência, que a gente chama de correspondência. Ele está esperando mais algum valor aqui. Ó. Como não tem nada, ele está multiplicando nada por nada. Está dando 0. Tá? Então, a gente faz geralmente a cópia só onde tem valor. Tá? Então, eu posso fazer dessas duas formas. Ou arrasto ou dou 2 cliques, tendo a certeza que na coluna anterior eu tenho o valor, tá? E aí ele faz. E aí repare o seguinte, ó. Agora eu tenho o quê? Formatos. Vejam que aqui são valores monetários. Eu não digo 10,5, 10,5 reais. Eu digo R$10,50. Né? Eu não falo 2,5. Ah, quanto custou isso? Ah, 2,5. Não, R$2,50. Porque daí eu tô perguntando o quê? Nós estamos falando sobre o quê? Sobre monetário, sobre moeda, dinheiro, valor. Então, a maneira de eu me expressar é essa, R$10,50. Ah, quanto é que custa isso? Ah, R$11. Ah, quanto é que custa isso? R$13,25. R$13,25. Tá? Então, nem todos estão nesse formato. Aqui está 10,5, quando deveria ser 10,50. Então, como é que eu ajusto esse formato? Eu tenho que formatar a minha célula.
Então, eu tenho que usar formatos de números adequados aos meus valores. Então, ou eu faço isso de forma automática, ou eu faço isso de forma escolhida, personalizada, tá? Então, de forma automática, eu posso usar um desses valores aqui, ó. Tá vendo que tem lá o desenho de umas moedas e uma cédula de moeda em papel, tá? Então, olha lá, formatar como dólar, euro ou outra moeda. Então, se eu clicar aqui na setinha, ó, eu vou ter o português, o real, o dólar em inglês, o euro, e aí eu tenho mais formatos, que daí ele vai mostrar lá. Então, quem eu quero? Eu quero esse daqui. Mas olha o que acontece. Ele coloca o real aqui, ó, o símbolo da moeda aqui do lado. Eu vou aumentar um pouquinho mais aqui, ó. Ó, ele botou o símbolo da moeda aqui, tá? Eu tenho outras opções aqui, ó. Eu pode ser, ó, tem o contábil e tem o moeda, tá? Olha a diferença. Quem é que ele fez aqui? Ele fez o contábil, tá? Esse daqui é o contábil. Então, vamos selecionar tudo. Eu vou diferenciar essa aqui. Aqui, contábil. Tá, e se for moeda, o que que acontece? Olha o que acontece quando eu escolho moeda. A diferença está aqui, ó, nessa proximidade aqui, ó, do símbolo ao valor. Aqui eu tenho uma distância e aqui eu não tenho essa distância. Então, aqui está no modo moeda e aqui no modo contábil. Ah, mas eu quero assim, ó, nesse formato 10,50, mas eu não quero. Bom, aí não pode ser nem moeda nem contábil, aí tem que ser número. Então, vai lá em número e escolhe casas decimais. E aqui, ó, agora sim eu vou usar o 1000. Porque aqui eu estou usando quem? Valores. Olha, dificilmente a gente vai no supermercado e vai ter o valor de uma compra de um produto de R$1.000, né? Pode ter no total da conta. Mas no único valor R$1.000, dificilmente, tá? Mas, de qualquer forma, a gente sinaliza. E agora está pronto, ó. E agora eu posso, de novo, ajustar a largura das minhas colunas, tá? Para não ficar tão distante. Então, agora está padronizado. Ó, o 5 aparecia só 5, e agora, então, está o 5 dessa maneira, tá? Então, o que que eu fiz aqui? Aqui eu inseri uma fórmula simples, usando os operadores mais, menos, multiplicação e divisão. Tem lá os slides que falam sobre os operadores matemáticos, tá? Então, quando eu quero multiplicar, não é o xizinho como a gente usa na matemática, ou a bolinha, o pontinho, né? É o asterisco, tá? O operador matemático de multiplicação na computação é o asterisco, tá? Por isso que está desse jeito aí. E aí está fazendo o que a gente chama de correspondência. Aqui é C2 vezes E2. Quando eu copiei, ele fez a correspondência. Aí ele baixou C3 e o E3. Então, vocês precisam ter cuidado quando vocês forem fazer isso. Aquilo que eu não quero que mude, quando eu copiar, eu tenho que fixar. Vocês têm uma atividade lá que vocês têm que achar o percentual, né? Então, aí entra o fixar. Porque daí vocês, para saber o quanto que isso aqui representa no total, é aplicar a regra de 3. Quem é o total aqui, gente? Vocês têm que somar esses caras todos aqui. Então, aqui eu apliquei quem? Ó? Uma vezes a outra. Agora aqui eu não tenho que multiplicar, eu tenho que somar. Eu posso somar 1 por 1. Igual a isso, mais isso, mais isso, mais isso, mais isso, mais isso. Dá certo? Dá. É assim que se faz? Não. Por quê? Porque quando eu tenho mais de 2 valores para somar, eu não somo individualmente as minhas células. Eu uso a função soma. Tá? Então, olha o trabalhão que vai dar. Igual a isso, mais isso, mais isso, mais isso. E haja paciência para fazer, né? Vai chegar uma hora que a gente vai jogar longe essa tela aqui. Tá? Funciona? Funciona. Ó, eu preciso desse mais aqui, ó? Não, porque eu já cheguei lá no final. Então, dou um Enter.
Ele fez? Ah, ele fez. Tá bem, aqui eu tenho 11 produtos aqui. Imagina se a minha nota tivesse 50. Olha a tripa que ia ser aqui. Tá? Então, eu vou arredar esse cara aqui para baixo. Ó. Continua a mesma coisa lá. Todas as células lá assinaladas aqui na minha forma, tá? Bom, é assim que a gente faz? Não, a gente tem a função soma. Então, igual a soma. E aí está perguntando qual é o número. Aí eu venho aqui e seleciono as células que eu quero somar. E aí eu estou dizendo para ele um intervalo. Olha o que ele está fazendo. Quando eu cliquei lá em F2 e arrastei até o F12, o que ele fez? Ele botou F2, 2 pontos F12. Esta sinalização está dizendo para o Excel que tem que somar todas as células que estão nesse intervalo, incluindo essas células indicadas. Então, ele vai somar de F2 a F12, incluindo o F2, incluindo o F12, tá? Então, agora eu tenho que fechar o parênteses, porque uma função é assim, os argumentos estão entre parênteses. Se eu não fechar, ele vai me dar, tu não fechou, e ele vai perguntar se tu quer adicionar, se tu queres que o Excel adicione para ti, e ele vai adicionar, porque ele precisa fechar o parênteses na função, tá? Quando eu der o Enter, o resultado é rigorosamente igual. Mas olha a diferença. Aqui eu nem digitei nada. Ah, mas não dá para fazer lá no igual? Não, não tem como. Tá? Se fosse só duas, só essas duas aqui, aí caberia eu clicar numa mais a outra. E aí a soma seria de F2, 2 pontos, F3. Tá? Então, não tem sentido fazer isso. Quando eu estou aqui com mais de duas células para somar, aplica a função soma, tá? Aí eu tenho esse detalhe dos 2 pontos, gente. Os 2 pontos significa que é o que estiver entre isto e isto. Tudo que estiver entre essas duas células. Mas eu posso usar o argumento do ponto e vírgula. O ponto e vírgula faz assim, ó, isso mais isso. Então, vou dar um exemplo aqui para vocês. Não aqui, vou fazer aqui do lado. Igual a soma. Eu quero, ó, somar isso aqui, ó. Esses 4 primeiros, ponto e vírgula, e esses 4 últimos aqui. Olha o que ele fez lá. De F2 a F5, ponto e vírgula, de F9 a F12. Significa que ele vai somar todos esses valores que estão entre essas duas células, mais esses valores que estão entre essas outras duas células. Ou seja, esses 3 aqui não entrarão na conta. Então, quando eu quero quebrar a sequência das células, eu uso o ponto e vírgula, tá? Então, aqui passou a ser, neste caso aqui, vou dar um enter, tá? Então, neste caso aqui, ó, eu não tenho a quebra da sequência, tá, por inteiro, e não tenho mais de um argumento, eu tenho um único argumento, que é o do F12 ao F2 ao F12, e aqui eu tenho mais de um argumento, ó, eu tenho esse primeiro argumento e tenho esse segundo argumento. E toda vez que eu quiser adicionar outros intervalos, outros argumentos, eu tenho que usar o ponto e vírgula, tá? Então, eu posso somar isso, interromper, somar isso, interromper e somar isso. Dá para fazer. Então, vai ser desse até esse, ponto e vírgula, desse até esse, ponto e vírgula, desse até esse, ponto e vírgula, e desse até esse, ponto e vírgula. Então, os que estão fora do intervalo não serão somados, tá? Então, a função soma, ela não pega, né, do começo ao fim, ela pode fazer intercalado. Isso pode estar numa sequência, numa coluna, pode estar em mais de uma coluna, não importa, desde que eu separe os intervalos por ponto e vírgula, tá bem? Digamos que aqui eu queira somar esse daqui mais esses daqui. Então, eu vou ter que botar lá, soma esse daqui, ponto e vírgula, mais esses daqui, tá? Não tem justificativo que eu estou fazendo aqui, eu só estou dando exemplo de como aplicar
e ter a possibilidade dos valores estarem em outras colunas e não na mesma coluna, tá? Eu posso ter valores, inclusive, aqui. Basta selecionar o intervalo, ponto e vírgula, e o próximo intervalo, tá? Então, a maioria das funções funciona assim. Nós vamos ver a função média. A média é a mesma coisa, só que a média, além de somar, ela vai dividir esta soma pela quantidade de células que ele somou. Porque média é isso, né? Média aritmética. Quando a gente só fala média, a gente está falando média aritmética. Quando eu quero uma outra média, eu tenho que dizer média ponderada, por exemplo. Tá? Mas quando eu estou usando média, é a média aritmética. A função média, só média, aqui é a função média aritmética, tá? Então, ela soma os valores e ainda divide pelo... Aqui, ó. Eu vou pegar esse mesmo argumento aqui, ó. Só que eu vou fazer agora a média, igual a média de quem? Desses aqui. E vou fechar. Já deu outra coisa. Então, a média dos valores por produto é 12,58, é a média aritmética. Então, o que ele fez aqui? Eu tenho 11 produtos, né? Ele pegou o 138,36 e dividiu por 11. Então, ele pegou isso aqui e dividiu por 11. Ah lá. Bateu. Ah, mas aqui está 12,58, aqui está 12,57. Por quê? Porque aqui só tem 2 casas decimais e aqui tem 4. Tá? E aí, o que significa? Ele arredondou, ó, 57, 58. Mas depois do 7 é 8. Acima de 5 já arredonda para mais. Então, se eu diminuir, aqui, ó, diminuir as casas decimais, ele vai arredondar o último valor, tá? E aí eu chego no que eu quero. E o inverso é verdadeiro. Vou aumentar as casas decimais. O valor é o mesmo, tá? Então, tudo depende do formato que eu quero dar para o meu valor da minha célula, tá? Então, toda vez que vocês quiserem ajustar os números, é aqui que vocês vão ajustar, nessa seção número da página, do menu página inicial ou início em versões mais anteriores, tá? Mas é aqui, ó. Se vocês não encontrarem aqui a formatação que vocês querem, vocês clicam aqui para abrir a caixa de diálogo de formatação. Então, esses aqui são os valores possíveis de formatar célula, tá? Tem alinhamento, tem fonte, tem borda, tem muitas coisas aqui. Então, isso aqui eu deixo para curiosidade de vocês, para vocês olharem outras coisas, tá? Então, aqui, ó, muda para 2 casas decimais e dá um OK e ele volta. Ou se não, vem aqui e diminui e dá no mesmo, tá? Quando vocês não sabem o que aumenta, o que diminui, ó, é só posicionar o mouse sobre, não precisa dar clique nenhum, só posiciona o mouse, ele vai te dizer, diminuir casas decimais, é isso que eu quero. Aumentar casas decimais, é isso que eu quero. O que é esse daqui? Separador de milhar, ó, é para botar 1.000 lá, né? A cada 1.000 bota separador. Onde é que está esse separador? Está aqui, ó, número, separador de 1.000, tá? Então, faço a leitura aqui, ó. O que é aqui, ó? Transformar o valor em porcentagem, tá? Que vocês vão ter que usar lá na outra atividade. Então, a nossa... Aqui eu vou apagar isso aqui, que não interessa mais. Então, não façam somas individuais das células, tá? Quando tem mais de 2, aplica a função soma, tá? E lembre da diferença dos 2 pontos por ponto e vírgula, tá? 2 pontos entre uma e outra, ponto e vírgula, eu tenho um novo argumento sendo inserido, tá? É isso. O que mais que a gente pode ver aqui? Eu posso querer centralizar esses caras aqui, né? A gente geralmente não centraliza, né, os valores monetários, tá? Sempre é padrão econômico, financeiro, matemático, seja o que for, quando
estou trabalhando com valores monetários, eles sejam alinhados pela direita, pelos decimais, tá? Então, por isso que ele jogou para esse lado aqui, quando eu dei o formato de decimal com 2 casas, tá? E depois aqui o código, né? A gente pode também formatar. Mas vejam bem, eu estou fazendo tudo aqui manual. Também estou fazendo tudo manual. E eu não preciso fazer nada disso manual, tá? Então, eu vou dar um Ctrl Z. Eu posso definir agora que este formato seja baseado em um estilo. Assim como lá no Word a gente viu que tem estilo, que a gente pode formatar a fonte, estabelecer o nome da fonte, o tamanho, se é negrito, se é itálico, a cor, os parágrafos de espaçamento, né, o identamento lá, o espaçamento da primeira linha com recuo e por aí vai. Então, eu posso fazer isso aqui também. Então, eu tenho estilos de célula, né? E eles estão aqui, ó, na página, no menu página inicial, eu tenho aqui, ó, estilos, tá? E aqui eu tenho estilos de célula. E esses são os estilos que eu tenho aqui nesta versão, tá? Versões anteriores eu tenho outras coisas aqui. Então, antes de aplicar um estilo, eu tenho que selecionar as células nas quais eu quero formatar. Porque funciona assim, se eu estou aqui e eu aplicar um estilo, ele vai aplicar nesta célula aqui. Mas não é essa célula que eu quero formatar, porque a tela não tem nada. O que eu quero? Eu quero formatar agora o cabeçalho. E aí, quando eu estou construindo uma matriz ou um cabeçalho, a gente deve fazer um formato diferente para o cabeçalho, porque ele tem que se destacar, tá? Então, porque aqui está quase que uma sopa de letrinhas aqui, né? Eu tenho que ter uma certa atenção para ler, que isso aqui é código, isso aqui é descrição. Então, para que eu não seja exigido tanto na interpretação dos dados, então eu realço os dados, tá? Então, essa linha aqui nós chamamos de cabeçalho. Esta célula aqui nós chamamos de campo código. Essa aqui de campo descrição, campo quantidade, campo unidade, campo o VL de valor, unit de unitário, VL de valor total, tá? Deixa eu fechar isso aqui. Então, isso daqui nós chamamos de campos que formam o cabeçalho da minha matriz, tá? Eu digo matriz porque isso aqui é uma matriz. E eu posso transformar essa matriz em uma tabela. E aí ele passa a ser outra coisa, tá? Mas eu posso formatar aqui a minha matriz. Então, eu vou selecionar o cabeçalho e vou escolher um estilo para ele. Eu posso usar um estilo mais... Ó, eu não estou nem clicando, tá? Eu só estou apontando o mouse e agora sim eu vou clicar, tá? No momento que ele fez o que eu quero, tá beleza. Eu quero aqui e quero aqui. Então, o que é esse valor aqui? Esse valor aqui não tem uma identificação. Esses valores têm uma identificação, é código. Esses também é a descrição. Esses também é a quantidade, e assim sucessivamente. Mas esse daqui é o quê? Esse aqui não tem uma identificação. Eu sei que esse produto tem esse código e nessa quantidade, a esse valor, eu gastei isso. Essa é a leitura que eu faço. Tá, e esse valor aqui? Esse valor é o total de todas as compras, da nota, e não o valor total do produto. Então, eu posso chamar isso aqui de total geral. Então, esse foi o custo que eu tive no mercado, tá? Então, já está a célula identificada. Se eu botasse isso aqui, ó, daria para botar aqui? Até daria. Eu já vi gente botando, mas é o correto? Não, não é o correto. Porque daí eu tenho que pensar em outra coisa, eu tenho que pensar num conceito. O conceito de proximidade. É um dos conceitos básicos do design. O que é o design? Aquilo que a gente vai compor, aquilo que a gente vai juntar e mostrar através de um produto final. Quem é o meu produto final aqui? É a minha matriz.
tá bem? E esse valor, ele é único, o valor total. E se eu botar a identificação da célula lá no outro extremo, aqui está o valor total. E a identificação está aqui, o que eu estou dizendo? Isso aqui não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ah, mas está na mesma linha, não importa. Quando eu tenho valores que são referentes, que eles dizem algo sobre o outro, eu tenho que aproximar, aproximação. Então, coisas que têm a ver, eu aproximo, coisas que não têm, eu afasto. Então, se eu jogar lá no extremo, eu estou dizendo, isso aqui não tem nada a ver. Esse é o conceito que eu estou aplicando aqui. Não tem a ver esse valor com esse valor aqui. E, na verdade, tem. Então, eu tenho que aproximar. Então, por isso, eu não devo colocar nem aqui, nem aqui, nem aqui e nem aqui. Então, mas por que eu posso colocar aqui? Ele está lá na coluna do valor unitário. Mas está colado ao resultado final. Tá bem? Então, apliquem os conceitos. Os conceitos básicos de design é a aproximação, o contraste, o alinhamento e contraste, proximidade, alinhamento e espaçamento, tá? O que é o espaçamento? Também tem a ver com proximidade, os espaços entre os objetos, tá? Os elementos. Então, contraste. Eu fiz um contraste aqui, não fiz? Olha lá. Eu estou contrastando aqui o meu cabeçalho. E ele está chamando a atenção, não está? E não está ficando mais fácil de saber que isso aqui é um código, que isso aqui é uma descrição? Por quê? Porque está destacado aqui. O alinhamento é o outro conceito. Aqui está sendo a esquerda, aqui é a esquerda, e agora eu vou usar o centralizado aqui, tá? Mas eu também não vou fazer isso aqui. Eu posso usar aqui, criar agora um novo estilo aqui, ó, e formatar essas coisas todas, tá? Então, eu tenho aqui, ó, novo estilo de célula. E aí eu vou construir esse novo estilo de célula. Eu vou construir um estilo, ó, para código e descrição e para valores unitários e quantidades. Então, eu vou ter textos que são à esquerda e textos que são centralizados. É só criar um estilo para cada um. Que eu vou chamar de texto esquerda, e aí eu vou formatar. Então, eu quero aqui, ó, que o alinhamento, ó, o horizontal, seja à esquerda, tá? O vertical, que seria isso daqui, tá inferior, eu vou botar no meio, tá? Centro. Aqui a fonte, eu vou escolher uma fonte agora aqui, ó, tá? Roma, até já tá escolhido. Não vou mexer então, porque o meu padrão eu já mudei aqui para Tarroma, tá? Porque senão fica o calibre, né? É a fonte padrão, acho que é calibre, tá? Então já tá. Aqui, ó, alinhamento à esquerda, dá OK, tá bom? Então, texto à esquerda. OK. Então, ó, eu venho aqui, vou lá, ó, texto à esquerda. Onde é que ele tá? Tá lá em cima. Olha lá. Agora eu vou formatar isso aqui, ó. Esse daqui, ó, são números à esquerda, né? Então, esse aqui eu já tenho que formatar diferente, ó, porque já mudou tudo. Então, vamos lá. Agora eu vou chamar valores à esquerda. Então, novo estilo, valor à esquerda. Vamos formatar. Então, o número, ó, é número sem casas decimais. O alinhamento à esquerda, OK, OK. E agora eu venho aqui, ó, e digo que ele é valor à esquerda. Pronto, resolveu o problema. Agora eu quero valores centralizados, tá? Então, vamos criar um novo estilo. Valor centralizado. Então, horizontal agora é centro. Vertical também é centro. Depois nós vamos ver os números, o que acontece. Ó, valor centralizado, é o caso desse aqui, ó. Valor centralizado. Valor centralizado. Fez. Aqui é texto centralizado, tá? Mas aqui, ó,
Tá tão curtinho aqui, mas igual vamos fazer, tá? Vamos fazer o texto centralizado. Então, novo estilo, texto centralizado. E aí o alinhamento é central também, e aqui também é central. Dá ok, vem aqui e aplica o estilo. Texto centralizado. Tá bem? Bom, professor, mas não era mais fácil vir aqui e fazer esse formato? Não, não é. Digamos que agora eu não quero mais o texto à esquerda, esse aqui. Tá? Eu não quero mais essa fonte aqui. Eu quero outra fonte. Eu não vou selecionar isso aqui e ir lá estabelecer a fonte. Aqui eu tenho 11 itens. Imagine se eu tivesse centenas de itens. Não iam aparecer na minha célula. Aqui na minha área de trabalho. Eu teria que selecionar e arrastar, e esse negócio ia ficar rolando, rolando até eu chegar no final. Então, como é que eu ajeito isso? Eu vou mudar a fonte daqui, tá bem? Então, quem é esse cara aqui? Ele é o texto à esquerda. Então, botão da direita, modificar. Vou formatar. Quem eu quero? Eu quero mudar a fonte. Eu vou botar aqui uma Arial Nerro. Arial Nerro, aqui. Tá? Então, ela é uma fonte mais curtinha. Eu vou dar o OK. Olha o que vai acontecer quando eu der OK. Sem eu sequer selecionar o texto. Tá bem? Por que que ele fez isso? Porque essas células estão baseadas nesse estilo. Aqui o critério é o mesmo lá do Excel, tá? Então, eu não queria ficar formatando manualmente os meus textos. Eu crio um estilo e aplico esse estilo no texto. Toda vez que eu modificar o estilo, o meu texto é modificado. Eu sequer preciso selecioná-lo, tá? Então, se eu tivesse aqui na descrição 1000 itens, os 1000 itens seriam automaticamente modificados, sem eu sequer precisar selecionar essas células para modificar, tá? O mesmo lá para o código. Quem é o código? É o valor à esquerda, né? Então, valor à esquerda, botão da direita, modificar. Quero fazer a mesma coisa lá, quero botar também o Arial Nerro lá. Arial Nerro. Ok. Ok. Ele vai lá e automaticamente troca, tá? Então, a partir de agora, eu não preciso mais formatar as minhas células aqui diretamente. Basta modificar o estilo da minha célula e aí o meu texto todo vai ser formatado. Tá bem? Dúvidas até aqui? E aí eu tenho outras coisas que eu posso botar, né? Que é a moldura, né? Então, eu posso selecionar, eu quero moldura só aqui, ó. Então, lá, ó, na página inicial, na seção fonte, eu tenho as molduras lá, ó. E aí eu tenho aqui, ó, borda inferior, borda superior, tem todas essas opções. E eu tenho mais bordas. Quando eu tenho mais bordas, gente, aí eu posso escolher não só a borda que eu quero usar, o estilo de borda que eu quero, usar, como eu também posso escolher a cor que eu quero usar na borda, tá? Então, eu vou escolher aqui, ó, só para demonstrar, tá? Uma borda mais escura e a cor, essa aqui, azul, tá? Então, aqui já mostrou o visual da borda, tá? Azul as linhas, porque eu escolhi a cor azul. O que está faltando eu fazer agora? Definir quais bordas eu quero. Então, nenhuma, contorno interna. Eu só quero contorno. Então, eu clico aqui. Quando eu clicar aqui, o que vai acontecer? Nada. Por que não aconteceu? Ah, agora marcou aqui. Tá vendo? Ó? Não tinha marcado, né? Ah, nenhuma e tira. Contorno, marca aqui, ó. Agora vai dar. Olha lá, ó, a bordinha lá. O que ficou faltando eu fazer, né? Eu engrossar um pouquinho mais. Bordas. Então, agora aqui, essa daqui. Aí eu tenho que clicar de novo, tá? Ó, para ele definir, tá bem? Aí eu dou OK.
Ó, ficou mais grossa. Ah, eu quero uma borda aqui também, nessa parte de baixo. Vamos ver como é que a gente faz. Olha lá, em mais bordas. Ó, e agora eu escolho aqui a de baixo, ó. Que é essa daqui, ó. Mas vejam bem, ele não vai fazer, ó, na minha tabela toda, ele vai fazer lá nas células que estão marcadas. Então, para ficar visual aqui, porque vai ficar azul com azul, né? Talvez vocês não vejam. Eu vou botar uma outra cor aqui só para vocês verem o efeito. Vamos botar vermelho. Agora eu tenho que clicar aqui de novo, ó, senão ele não faz, ó. Tá? E tá lá a borda vermelha, tá? Então, quando vocês querem bordas diferentes, espessuras diferentes, cores diferentes, vocês são obrigados a vir aqui em mais bordas, tá? E aí só encontrem, não esqueçam de estarem na célula que vocês querem formatar. E aí define e vão aplicando aqui, ó. E aqui vai mostrar o efeito que vocês estão causando, tá bem? O que mais que a gente pode fazer aqui? É nada, né? Então, o que que aconteceu eu usando aqui, ó, uma letra Arial Nervo, né? Diminuiu a largura. Então, eu posso diminuir também a largura da minha coluna, tá? E aqui a mesma coisa. Não é das melhores formatações, mas serve como exemplo para vocês fazerem, tá? Alguém abriu o microfone, quer perguntar alguma coisa? Também pode mudar, por exemplo, o texto mudar de cor das letras também. Pode, e aí eu faço como, Aline? Eu vou lá no meu estilo, eu não vou mexer aqui, tá? Eu vou agora mexer, ó, no meu estilo. Então, vamos botar aqui um azulzinho aqui na descrição. Esse é o texto à esquerda. Então, ó, não clica nele, tá? Se clicar nele, tu vais aplicar esse estilo na célula que tu está. E eu nem sei qual é a célula que eu estou. Ah, essa aqui, a G8. Então, se eu clicar, eu vou aplicar o estilo nessa célula. E eu não quero aplicar, eu quero modificar. Então, aponta, botão da direita. E aí pede modificar. Então, formata, fonte, vamos escolher uma fonte, uma cor, então. Vou botar uma vermelha aqui. Pronto, só para dar uma diferença. E dá OK. E tá lá, o meu texto está formatado, tá? Então, quando vocês forem formatar, porque é uma tentação, eu vi de fazer isso aqui, ó. Vem aqui, troca lá, vem aqui, troca a cor, vem aqui, troca o tamanho. Não façam isso, tá? Definam tudo lá no estilo, que daí vocês conseguem encontrar um padrão de formatação na planilha de vocês. E aí vocês vão criar uma outra matriz. Aplique o mesmo formato. E aí o estilo já está pronto. É só aplicar e está feito. Tá? Então, passem a usar os estilos para formatarem as células de vocês. Tá bem? É um pouquinho trabalhoso só no início. Mas vocês, se querem formatar, vocês vão ter que fazer a mesma coisa, só que em vez de fazer aqui direto, faz isso lá no estilo, tá? É um passinho a mais, só que vocês vão ter que dar. Ir lá em estilo, criar um novo estilo e aí definir os parâmetros, tá? E depois é só aplicar na célula se elas já não estiverem selecionadas. Porque eu posso criar um estilo sem ter ó, a célula selecionada. Eu estou aqui, ó. Nada me impede de vir aqui, ó, criar um estilo. Tá bem? Professor, até porque essa parte de estilos que o senhor fez agora, porque aconteceu comigo de eu selecionar dessa forma que a gente tem costume e trocou todas as letras. Vamos supor aquela ali, ó, 460 passou para o outro lado, fez uma bagunça. Então, acho que dessa forma é mais segura. É mais seguro, sim. Tá? Por isso que tem essa função, tá? Tem esse recurso no Excel que é de estilos que ela organiza, né? Padroniza os nossos valores no Excel. Tá bem? Aqui só para finalizar, para não perder, eu vou salvar essa planilha aqui, vou escolher a pasta, já está aqui. Eu vou chamar a planilha aula, hoje é 29, né? Ops, o que eu fiz? 29. Pronto.
Posso fechar e posso voltar para cá. Posso parar a apresentação e posso parar a gravação também.